A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um Desperta Crente, receba essa palavra no poderoso nome de Jesus. 22 de janeiro de 2024, louvado seja Deus por essa oportunidade, mais um vídeo sendo gravado. E nós estamos no capítulo 11 da carta aos Romanos, que maravilha, né? Estamos quase chegando ao final da carta, porque Deus ele é fiel. Então hoje nós vamos chegar a falar no capítulo 11 sobre a restauração de Israel. Paulo do capítulo 9 para cá, ele fala sobre a rejeição, ele falou sobre a eleição, ele vai falar agora sobre a restauração de Israel através de Jesus Cristo. E ele vai usar, já vai começar usando dois exemplos, o dele e o de Elias. Ele vai falar, indago, portanto, acaso Deus rejeitou o seu povo? Ele vai fazer uma pergunta. Por acaso Deus rejeitou o seu povo? Aí ele fala, de forma alguma, de forma nenhuma. Ora, eu mesmo sou israelita e descendente de Abraão. Ele vai falar, eu sou descendente de Abraão, da linhagem abrâmica, da tribo de Benjamim. Paulo, ele usa a sua própria vida como exemplo. Lá em Filipenses, no capítulo 3, no verso 5, você vai ver Paulo mostrar a sua descendência. Ele vai falar ali toda a sua raiz, que ele é hebreu de hebreus, da descendência de Benjamim. Então Paulo vai trazer para esses irmãos aqui que Deus não rejeitou o seu povo. Não, Deus estava dando a oportunidade, porque Israel é o povo escolhido de Deus. Israel é o povo que Deus escolheu. Só que, porém, Israel não cumpriu o que era para ser cumprido e Deus abriu para que os gentios pudessem também ser alcançados pela graça, que esse, desde o início, sempre foi o propósito do Senhor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sempre foi o projeto de Deus, o plano salvífico do Senhor, salvar todo homem que crer nele, amém? Então nós vemos aqui que do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo faz um tratado teológico com aplicações, com práticas. Ele vai trazer um ensinamento até o capítulo 11 sobre a salvação, sobre a escolha de Deus, sobre a salvação, sobre o projeto salvífico da graça, da misericórdia do Senhor. Paulo, até o capítulo 11, ele escreve falando sobre a eleição, sobre a graça, sobre a salvação, sobre a justificação pela fé. Então, Paulo vai trazer todo o plano de Deus nesta carta aos Romanos, que é conhecida e considerada como o Evangelho de Paulo, de tão profundo que é essa carta. Paulo, ele escreve de uma maneira tão profunda. Paulo é um homem que chegou a um nível teológico tão grande, tão extraordinário, tão assim poderoso, com tanta sabedoria que Deus deu. É o homem que mais teve sabedoria assim em questão da prática teológica. Você vê que ele tem uma profundidade muito grande, é tanto que os apóstolos, até Pedro, falou que era difícil entender a escrita dele, né, até de tão profundo, com tanta graça. E também quando ele queria falar humildemente, ele falava humildemente, mas se fosse para mostrar sabedoria, ele também poderia mostrar porque tinha de sobra que o Senhor derramou, porque o coração do homem é humilde, o coração dele era humilde. Então, se o seu coração é humilde, Deus está derramando graça sobre a sua vida, derramando sabedoria, derramando misericórdia para que você entenda. Aí ele vai trazer o primeiro exemplo, que é a vida dele, que ele é judeu e ele foi alcançado por essa graça, creu em Jesus Cristo, e ele está falando para os judeus, se você crer, Deus vai mostrar a glória dele para você. Não, Deus não está fazendo distinção entre pessoas, não. Ele está chamando, abrindo a visão daqueles que querem que os olhos sejam abertos. Então Paulo fala no verso 2, Deus não desprezou o seu povo, o qual antemão conheceu. Ou não sabeis que a escritura diz sobre Elias? No período de Elias, nós sabemos que o período de Acabe, de Jezabel, foi um tempo de apostasia espiritual, de frieza espiritual. E aí Elias, no meio daquele processo que ele estava vivendo, ele vai dizer a Deus que só tinha ele como profeta, porque Jezabel tinha matado todos os profetas dele. E o Senhor fala, Elias, não se engane, eu guardei para mim 7.000 que os joelhos não se dobraram perante Baal. Então Deus está dizendo para Elias que tem remanescentes, e Paulo está dizendo que tem os remanescentes, que tem judeus que creem em Jesus Cristo. Então, irmãos, nós não podemos desprezar os judeus, nós não podemos tratar o povo escolhido de Deus menosprezando. Nós temos que respeitar os judeus, orar para que o Senhor abra a visão deles, para que eles se entreguem ao Senhor e que mais judeus possam se tornar um cristão em Cristo, porque tem judeus cristocêntricos, judeus que vivem o cristianismo, que acreditam em Jesus. Muitos ainda não abriram sua visão, mas muitos já abriram a visão e já entenderam. Então Paulo vai falar do verso 3 aqui, Senhor, assinar os seus... aqui foi quando Elias falando, né? E o Senhor fala que reservou ali 7.000 que os joelhos não se dobraram perante a Baal. Verso 5, assim pois nossos dias há igualmente os remanescentes. Aqui Paulo fala no verso 5, assim pois em nossos dias há igualmente remanescentes, se
remanescentes separados pela eleição da graça. Então quer dizer, há remanescentes separados pela eleição da graça através de Cristo Jesus. Paulo está dizendo que tem judeus remanescentes que creem em Cristo Jesus. Então Paulo está trazendo essa reflexão para os irmãos através dessa carta. Paulo mostra muita sabedoria nessa carta, porque o desejo de Paulo era ir até os irmãos os cristãos em Roma, para que lá eles também financiassem a sua viagem missionária. A sua próxima viagem missionária que ele teria. Tô com a garganta ruim, mano. Desde sexta-feira eu ainda força. Mas amém. Então, Paulo, ele queria chegar. Então, ele mostrou toda a sabedoria, porque Paulo não tinha ido ainda conhecer os irmãos ali em Roma, os cristãos de Roma, que depois de muitos estudos, alguns teológicos, biblistas, homens que buscaram, chegamos ao entendimento que essa igreja foi fundada por irmãos que estavam em Pentecoste, ali no período de Pentecoste. Apesar que a igreja católica diz que essa igreja foi fundada por Pedro, mas Pedro não foi Roma, não foi Pedro que fundou, porque a Bíblia não diz quem fundou a igreja de Roma, mas deixa bem claro, quando começamos a estudar, que por tudo que nós vamos estudando e aprendendo, dá para entender que foram pessoas cheias do Espírito Santo que estavam ali no Pentecoste, que dali foi espalhado o evangelho para muitas nações naquele tempo, para muitos lugares naquele tempo. E Paulo ainda não tinha ido até essa igreja. Então Paulo está escrevendo para que os irmãos conheçam ele, para que ele chegue até lá. Amém? E no verso 6 está dizendo: porquanto se é pela graça, já não é mais pelas obras. Caso fosse, a graça deixaria de ser graça. Tem judeus que são convertidos ao Senhor, né? Então não é pelas obras, porque pelas obras nenhum de nós poderíamos ser salvos, mas é a graça do Senhor. A que conclusão chegar? Israel não conseguiu a bênção pela qual tanto buscava, mas os eleitos a receberam e os demais foram endurecidos. Coração duro, coração calo seco. Tem gente que tem um coração calo seco. Você tá falando do amor de Deus, tá falando, a pessoa não quer. Eu lembro que um tempo atrás o Senhor falou comigo assim: quer perder tempo quando a gente quer trazer pra cima quem decidiu ficar embaixo. Tem pessoa que tem um coração duro, calo seco, não quer. Por mais que você ora, por mais que você insiste, por mais que você clame, por mais que você tenta falar do amor de Deus, essa pessoa, ela decidiu ficar embaixo, não quer ir pra cima, não quer de jeito nenhum. Então a gente precisa entender, né, isso. E há pessoas que o coração é endurecido mesmo e Deus simplesmente deixa endurecer mais. Você quer ficar longe de mim? Então fique. Deus dá ao homem aquilo que ele quer. Quando o homem quer distância de Deus, Deus permite o homem ficar distante, porque é o homem que quer a distância de Deus. Deus que nos quer perto, mas se a gente quiser ficar longe, o Senhor não vai nos obrigar a ficar perto dele quando nós não queremos. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de entorpecimento. Que espírito de entorpecimento é esse? Espírito de dormência, uma picada de cobra venenosa, que a pessoa está ali dormente, não abre os olhos, não quer enxergar. Os olhos que não enxergam e ouvidos para não escutar até o presente dia. Paulo está dizendo, Deus deu esse espírito de entorpecimento, que é uma picada, traduzido ali no tempo ali deles, era uma picada de uma cobra venenosa, que trazia uma dormência, que adormecia todo o corpo da pessoa, ficava dormente, não sentia nada. Então tem pessoas que é assim, que tem esse espírito de dormência, não sente nada, os sinais estão aí, os alertas estão aí, mas está dormente, não consegue entender, não consegue ver, não consegue raciocinar. O próprio Davi falou, né, que a mesa dele se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço em retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, suas costas ficam curvadas para sempre. Meu Deus do céu, ao ponto que chega o ser humano quando não quer ouvir Deus, quando não quer estar perto de Deus. Os gentios são os ramos enxertados. Paulo vai falar mais uma vez sobre os gentios. Uma vez mais pergunta, acaso tropeçaram para que ficassem prostrados sobre a terra? De forma alguma, Paulo responde. Antes, pela sua transgressão, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Ele está dizendo, se Israel não cumpriu o que deveria ter cumprido, de forma alguma eles erraram. Antes, a salvação veio através deles. Porque do erro de Israel, a gente pode ser alcançado pela salvação, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para transformar, para dar ciúmes em Israel. O propósito aqui era que Israel olhasse e falasse, não, eu quero também o Deus que está enchendo eles, as experiências que eles estão vivendo, para que Israel olhasse e quisesse, sentisse desejo de ser salvo. Esse era o propósito. Por isso que o Senhor enxertou os gentios na videira, para que Israel sentisse ciúme e quisesse, né, ser salvos pelo Senhor. Verso 3, agora estou falando a vós, gentios, considerando que sou apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério.
na expectativa de que, de alguma forma, possa instigar ciúme entre meus patriotas, a fim de que alguns deles sejam salvos, porque a rejeição deles significa a reconciliação do mundo, o que será sua aceitação, senão a vida dentre os mortos. Aleluia. Se é santa uma parte da massa que é oferecida, como os princípios dos frutos, a massa toda igualmente é. Se a raiz é santa, todos os ramos também serão. Aleluia. Então Paulo está dizendo, eu estou dizendo a vocês, gente, vocês foram enxertados na videira, para se dediquem, para que vocês causem ciúmes. Esse era o propósito, para que Israel sentisse ciúmes, fossem instigados a querer ser salvo, a querer servir a Deus. Visse Paulo ali, judeu de judeus, aí ensinando os gentios, sendo apóstolo dos gentios, para que eles sentissem inveja, ciúme e quisessem. Olha aí, tem um ciúme bom, um ciúme para ser salvo. Um ciúme para querer viver, não é ciúme de querer derrotar, querer derrubar os irmãos, não. Não, mas aí, infelizmente, Israel não teve o desejo de ser salvo. É muito triste quando a gente... eu creio... Deixa eu ver se eu consigo te explicar um pouco melhor isso aqui. Sentir esse ciúme que Paulo está dizendo é a pessoa ver alguém, uma vida de santidade extrema, de relacionamento, de intimidade com Deus, e a pessoa fala, não, eu quero aquilo ali também, eu quero ter essa intimidade com Deus, eu quero esse relacionamento com Deus, eu quero chegar perto de Deus, como essa irmã anda perto de Deus, eu quero caminhar com o Senhor. Isso é um desejar ser salvo. Então você deseja viver uma vida de relacionamento porque você vê que alguém conseguiu chegar àquele nível, mas não com inveja, mas com desejo de receber do Senhor, porque Deus é uma fonte inesgotável. Deus tem para derramar sobre nós. Você não precisa invejar do irmão, não precisa querer ser o irmão, basta você querer o que Deus tem para você, que Deus derrama. Deus é uma fonte inesgotável, não se esgota, não acaba. Então queira ser aquilo que Deus te chamou para ser. E se alguns dos ramos foram perdoados, e se alguns dos ramos foram podados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado entre os... e agora participas da mesma seiva que flui da oliveira cultivada, não te vanglorieis contra esses ramos, porém se o fizesses, recordaste, pois que não és tu que sustenta a raiz, mas sim a raiz a ti. Então não se vanglorieis, não zombe dos judeus, não façam hora, não diminuam eles, porque eles são o povo escolhido e vocês são enxertados, gentis. Então glorifique a Deus, adorando a Deus, porque quem dá viço, quem dá sustento, quem dá seiva é a raiz. E que raiz é essa? A raiz de Davi, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, para que fosse enxertado. Então vos direis, os ramos foram cortados para que vos fossem enxertados. O Senhor cortou os ramos secos, que não estava dando nada, que eram os judeus que não queria, que não cria, e enxertou os gentios, que sou eu e você. A raiz de Davi, que é Jesus, enxertou eu e você e deu a oportunidade para que nós sejamos salvos. Gentios somos nós, irmãos. A verdade, entretanto, eles foram podados por causa da incredulidade deles. Porém, tu, que permaneces firme pela fé, não te envaideças, mas teme a Deus. Aleluia. Ele está dizendo, porém, tu, que está firme, que está crendo, não se envaideça, mas teme a Deus para continuar firme. Porque o que Paulo está dizendo, que os filhos de Abraão são aqueles que viveram como Abraão viveu, pela fé. Filhos, aqueles que foram enxertados na videira porque teve a fé de Abraão. Não é que tem o sangue de Abraão, não é que vem da descendência de Abraão, mas tem a mesma fé de Abraão. Teve a fé que Abraão teve. Então, filhos de Abraão pela fé. É isso que Paulo está dizendo. Nós somos esses que cremos, que acreditamos que pela fé Abraão foi salvo e pela fé nós estamos sendo salvos. Nós somos filhos de Abraão pela fé em Cristo Jesus. Amém? Então, que nós venhamos continuar firme, temendo ao Senhor, sem olhar para trás, perseverando, considerando, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para contigo, desde que permaneças firme na bondade dele. Ao contrário, também tu serás excluído, porque Deus, ele é justo. Deus trabalha com justiça. A gente tem que sempre lembrar disso. Deus é justo, trabalha com justiça, e não adianta a gente achar que Deus tem filhinho preferido, que Deus é mais a favor daquele que trabalha mais, daquele que trabalha menos. Não se iluda com isso. Deus, ele é justo e trabalha com justiça. E quanto a eles, caso não permaneçam
na incredulidade, serão conduzidos, porquanto é poderoso para enxertá-los novamente. Tá entendendo? Os judeus que se arrepender, o Senhor enxerta eles novamente. Afinal de contas, estou no verso 24, tá? Se tu fostes cortado de uma oliveira brava por natureza, e de forma sobrenatural foste enxertado na oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Ele está dizendo, ó, os judeus se converterem, eles serão enxertados. Se os judeus se arrependerem, eles serão enxertados. Se os gentios se arrependerem, eles serão enxertados. Então todos seremos salvos da mesma forma. Nós seremos salvos através de Jesus Cristo, através da graça dele. Se eu me arrepender, eu serei enxertado. E todos aqueles que se arrepender e creem em Jesus, seremos enxertados nessa videira. Então todos seremos salvos da mesma forma, através de Jesus Cristo. Amém? Pela fé em Cristo Jesus. Irmãos, não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais presunçosos, orgulhosos, vaidosos, né? Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. Então Israel foi endurecido, já era endurecido, o Senhor endureceu mais, para que chegasse à plenitude de eu e você ser alcançado. Por quê? Porque eles foram presunçosos, eles se envaideceram. O trabalho de Israel, o papel de Israel era mostrar, apresentar Deus para as nações, voltar as nações para Israel, para que visse Deus em Israel. Mas eles foram presunçosos, orgulhosos, eles se envaideceram e o plano não saiu como era para ter saído. Mas o plano de Deus frustrou? Nunca, nunca, porque Deus, ele não é pego de surpresa com nada. Então o Senhor expandiu para que a igreja alcançasse o mundo e levasse a palavra do evangelho de salvação. Amém? Se Deus permitiu que pela desobediência os judeus eles fossem punidos, também pode permitir que os gentios também sofram a punição. Então, se Deus puniu o seu povo escolhido, eu e você também pode ser punido se nós também falharmos e pecarmos contra o Senhor. Então, que nós venhamos também permanecer, porque o negócio não é chegar, o negócio é permanecer. Chegar, tem muita gente chegando. O negócio é permanecer crente, permanecer fiel, permanecer santo, permanecer buscando, permanecer orando, permanecer lendo Bíblia. O negócio não é chegar, é permanecer. Amém? Não perca tempo. Tem pessoas que decidiu ficar embaixo, não vai querer ficar em cima, vai servir de pedra de tropeço para atrapalhar a tua chamada. E você precisa entender isso, amém? Permanecer em Cristo. Assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor de Israel. Mateus capítulo 3, verso 5 vai falar. Então quem vai desviar o pecado de Sião é Jesus, né? Tirar o pecado da impiedade, desviará de Jacó. Esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quando Deus removeu os seus pecados, Deus tem aliança com cada um deles. Quanto ao evangelho, eles são na verdade inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e chamado de Deus, aleluia, não são irrevogáveis. Porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então quer dizer, chamou, acabou. Chamou, tá chamado. Convocou, tá convocado. Quando Deus chama, Deus chamou. Pode não gostar, pode reclamar, pode Deus chamou, chamou. Deus te chamou, tá chamado. Deus me chamou, tá chamado. Deus me convocou, tá convocado. Deus te convocou, tá convocado. Chamado de Deus é irrevogável, amém? A não ser que eu não queira. Aí é diferente. O Senhor me chamou, ele não vai revogar. Chamei a missionária Odete, ela vai ser a minha filha, eu quero usar ela. Agora, se eu não quiser, é diferente. Deus não vai me obrigar. Mas se ele me chamou, está chamado. E não adianta murmurar, reclamar, bater de frente, não adianta. Se Deus convocou você, se Deus te chamou, tá chamado, amém? Pois assim como vós antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes a misericórdia em virtude da desobediência deles, assim também estes agora tornaram-se desobedientes para também alcançar a misericórdia em virtude da misericórdia a vós demonstrada. Porquanto Deus colocou todos debaixo da desobediência, aleluia, a fim de usar de misericórdia para com todos, judeus, gentios, eu e você. Deus está usando de misericórdia para com todos. Todos estavam debaixo da desobediência. Todos, independente do povo escolhido, independente do gentio, independente de eu e você, nós vivemos desobediência. E o Senhor, pela sua vontade, resolveu demonstrar a sua misericórdia e a sua graça para com todos aqueles que nele crêem. Amém? Deus, ele é fiel. E Paulo vai encerrar esse capítulo 11 com um hino de adoração a Deus, falando, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Aleluia! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro?
Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompensasse? Porquanto dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória perpetuamente. Amém. Portanto, hoje você, minha irmã, você, meu irmão, não precisa mais sacrificar animais. Nós, aleluia, adoramos ao Senhor, porque Jesus foi o sacrifício vivo. Jesus foi a expiação de Deus por amor de mim e de você. Somente entrega ao Senhor a sua vida em santidade, a sua vida em purificação para o Senhor. E continue firme, porque a oferta de sacrifício hoje é você. É você que é o templo do Senhor. É você que é a escolha de Deus. Amém? Paulo está dizendo a ele, é grande, somente ele deve ser adorado. Professo de Deus e adore a Deus. Continue adorando, continue buscando ao Senhor, continue crendo que só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, porque o Senhor manifestou a sua obediência, sua bondade, o seu amor para conosco, através da sua vinda e obediência aqui na terra. Isaías 40, verso 13 também fala, quem conheceu a mente do Senhor? Aí em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, Paulo responde, quem conheceu a mente do Senhor? Nós temos a mente de Cristo. Quando Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, Paulo não está dizendo que nós temos a mente, o cérebro de Cristo em nós. Paulo não está dizendo. Paulo está dizendo a mente, que são os pensamentos. Quando a Bíblia fala de mente, fala de pensamentos. Então Paulo está dizendo que nós temos os pensamentos do Senhor. Nós podemos pensar como Jesus pensa. Então como Jesus pensa, assim nós pensamos. Jeremias escreve no capítulo 29 que os pensamentos do Senhor é mais altos do que o nosso. Então quem tem os pensamentos, a mente de Cristo, tem pensamentos altos. Aleluia. Pensa no que é do alto, vive o que é do alto, busca o que é do alto, não busca o que é baixo, não busca o que é terreno, mas sim o que vem do céu, o que vem da glória para nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe, que a paz do eterno te alcance. Amanhã viemos no capítulo 12, se Deus assim nos permitir, para a glória de Deus. Deus abençoe, estamos juntos para a glória de Deus. E se amanhã, assim o Senhor nos permitir mais um dia, voltamos aqui para dar glória ao Senhor. Mais um Desperta Crente. Amém? Senhor, nós te louvamos neste momento por a salvação. Senhor, porque o Senhor nos enxertou nessa videira, nos alcançou, Senhor. E nos deu essa oportunidade, ó Pai, de poder ser salvos pelo Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque nós não merecemos, mas a tua misericórdia nos alcançou. A tua graça, Senhor, nos alcançou e eu quero ser grata ao Senhor por este momento. Eu quero ser grata ao Senhor porque o Senhor colocou todos debaixo dessa nuvem de desobediência, mas também com a sua misericórdia usou para com todos. E eu louvo ao Senhor, ó Pai. E também oro, Senhor, agradecendo pela tua grandeza, adorando ao Senhor porque é digno de toda a honra, de toda a glória. Há perguntas que o homem não pode responder, como Paulo fez no verso 34. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Ah, Senhor, perguntas que nós não podemos responder. Jó também no capítulo 38 não pôde responder as perguntas que o Senhor fez para ele, aproximadamente 70 perguntas que não tinha como Jó responder, mas nós sabemos, ó Pai, que a mente, os pensamentos do Senhor está aí conosco, e nós te pedimos, ó Pai, continuas, ó Pai, levando nossos pensamentos no que é do alto, no que vem do céu, e nos dando força nessa caminhada, no nome de Jesus, que toda retaliação cai por terra, e que nós prosseguimos em nome de Jesus, caminhando, crendo para a glória de Deus, amém? Deus te abençoe, que a paz do eterno te alcance.